pessoal, no vídeo anterior era para eu ter feito a gravação desse tópico, mas eu percebi que eu já tinha falado muito. Então, vou continuar aqui fazendo um breve vídeo para discutir um pouquinho, uma discussão do... Discutir discussão é ótimo. Discutir um pouco aqui o que o Paulo Macri apresenta como uma proposta de conceituação para uma criação de uma espécie de tipologia da classe burguesa, né? Então, o Paulo Macri, ele tenta fazer uma tarefa que é muito difícil, e eu diria quase impossível, que é definir o que seria a burguesia, subdividindo, no caso, a burguesia do século XIX, tá? Ele não está entrando na burguesia dos nossos dias, mas o que ele está querendo é conceituar e apresentar uma divisão de frações aí dessa classe burguesa para o século XIX, que me parece apropriada em alguns sentidos e complicada em outros, mas eu vou falar mais adiante. Então, vou apresentar um pouquinho quem seriam essas pessoas que para o Paulo Macri são os burgueses. Então, os burgueses para o Paulo Macri se dividem em basicamente três diferentes grupos, que eu vou falar aqui para vocês. Por um lado, teriam aqueles que seriam os profissionais liberais. Né? Quem seriam, então, esses profissionais liberais? Seriam moradores de centros urbanos, que prestariam serviços tanto para o Estado, como em áreas como saúde, escola, justiça, construção civil. Então, quem seriam eles? São intelectuais, médicos, advogados, engenheiros. Né? Então, profissionais liberais. Esse grupo social, ele alcançaria o seu sucesso material através da cultura, por via da cultura, por via do acesso à educação formal, aos conhecimentos profissionais. Inclusive, ele cita, né, que, de acordo com o Lefebvre, uma das marcas da sociedade burguesa seria justamente a valorização do conhecimento. Né? E é curioso, a gente tem muito, especialmente aqui no Brasil, essa noção de que para você ser alguém na vida, você precisa estudar. Né? Essa lógica do ser alguém na vida, por si só, já é complicadíssima, né? Como se alguém não fosse nada se você não é reconhecido em função dos seus ganhos materiais. Por si só já é problemático, né? Mas é interessante esse tipo de pensamento muito difundido no senso comum, porque ele traz esse aspecto que o Lefebvre coloca, né, e que o Paulo Macri cita, que é justamente essa valorização do conhecimento. No caso dos profissionais liberais, essa valorização do conhecimento, essa educação escolar, ela é basicamente fundamental para a sua manutenção enquanto classe. Né? Então, essas pessoas, para se manterem, né, no seu meio social, elas dependem dessa forma de inserção. Né? Então, o conhecimento, o acesso à educação formal é um aspecto essencial para eles se manterem como tal, para garantir a sua permanência enquanto classe. Dentro desse grupo, né, de profissionais liberais, né, nessa categoria, estaria também os funcionários públicos, os funcionários, né, ligados à burocracia estatal e os funcionários também de grandes empresas, tipo altos executivos, gerentes, eles também estariam inseridos nessa categoria. E o Paulo Macri observa também, né, que o século XIX ele é marcado por uma ampliação da burocracia estatal. Né? O século XIX inclusive, a formação do Estado-nação, e também por essa ampliação das indústrias em todo o mundo ocidental. E as indústrias demandam também esse tipo de funcionário, né? Um funcionário que cumpre as funções de gerenciamento dentro dessas empresas. Então, eles também estariam inseridos nesse grupo aí, nessa parcela da burguesia, de acordo com Paulo Macri. Algumas características específicas desse grupo é que, basicamente, ele se difere da classe operária por não praticar trabalhos manuais. Então, como eu falei, essa questão do acesso ao conhecimento seria algo essencial e uma característica de pertença seria esse afastamento dos trabalhos manuais. No entanto, eles, assim como a classe operária, eles teriam que vender sua força de trabalho, porque eles não são proprietários dos meios de produção. E é aí que eu falei anteriormente, né, que é muito difícil essa conceituação de classe. Porque se eles não são donos do meio de produção, por uma conceituação clássica, eles seriam também proletários.
Para o Paulo Macri, não. Para o Paulo Macri, em função de uma série de valores, aspirações e uma espécie de identidade, que inclusive é uma identidade não manual que esse grupo de profissionais liberais compartilha, eles não poderiam ser entendidos como proletários, mas sim estariam associados à burguesia. Né? Eu, pessoalmente, colocaria-os como uma classe à parte, nem uma coisa, nem outra. Né? Eu entenderia como esse grupo aí dos profissionais liberais que seria uma espécie de classe média, né? Então, mas é as dificuldades dessa conceituação, né? Bastante difícil. Mas essas são as características centrais desse grupo social. A dependência em relação ao mercado de trabalho, né? Eles são dependentes do mercado de trabalho. Inclusive, se eles não conseguirem se inserir, eles podem cair no proletariado, né? Podem acabar tendo que recorrer a trabalhos manuais. Mas, basicamente, o que os garante seria justamente essa identidade não manual, ou melhor, o que cria esse amálgama do grupo. Outro grupo que também para o Paulo Macri estaria inserido nesse meio burguês, no universo burguês, seriam os trabalhadores autônomos. Quem são os trabalhadores autônomos? Seriam artesãos, pequenos comerciantes, né? Então pequeno comércio, proprietários de terra, mas pequena propriedade. Então esse seria um grupo que no século XIX é um grupo bastante numeroso, bastante articulado, inclusive, em termos de buscar soluções coletivas para reivindicar seus direitos, e eles estariam, de certa maneira, tanto seriam bastante diferentes também do padrão capitalista, né, que eu vou falar posteriormente. Em geral, esse grupo teria uma tendência no campo moral e mesmo no campo econômico a posições muito conservadoras e às vezes até reacionárias. Né? E seria um grupo que estaria entre o grande capital, né? Então entre os capitalistas mesmo, que é o que é outro grupo que ele vai apresentar posteriormente, que os pressionaria por cima, como colocam, né? Então, por exemplo, os grandes capitalistas ameaçam esses trabalhadores autônomos, né? Os comerciantes, os pequenos proprietários agrícolas, os fazendeiros, porque eles, né, dispõem de muito capital e podem massacrar esse grupo a partir de uma concorrência desleal. Né? Então, nesse sentido, esse grupo seria pressionado pelo alto e por baixo ele também seria pressionado, especialmente pela classe operária, especialmente aí também no século XIX, nessa situação dessa classe operária em agitação, em organização sindical. Então, esse grupo também sofre pressão dessa classe, como, por exemplo, em casos de aumento de preço, caso do comércio, né? Então, esses comerciantes, quando aumentam o preço, eles viram alvo também da revolta da classe operária. Então, eles ficam aí nessa posição intermediária. E, por fim, teriam os capitalistas. Então, os capitalistas não seriam sinônimo de burguês para o Paulo Macri. Nisso eu acho interessante a conceituação dele, né? Indo ao encontro do que Ellen Wood coloca, já que burguês originalmente está ligado aos habitantes da cidade, né? Mas acabou-se cada vez mais associando burguesia a essa questão do capitalismo, mas também a defesa de valores e ideias que são correspondentes a essa sociedade capitalista. Mas os capitalistas mesmo são os donos do capital, né? Então, são aqueles que são os donos dos bancos, né, do sistema produtivo, das fábricas, do sistema financeiro. Então, eles seriam efetivamente a burguesia capitalista. Então, para o Macri seria mais um grupo nesse meio aí. Okay? Com isso, gente, eu encerro essa discussão, basicamente, apontando algumas dificuldades e algumas vantagens aí nessa conceituação do Paulo Macri. Eu vou citar aqui um trecho de um material didático, inclusive, que eu trabalhava na Unirio, quando trabalhava no ensino à distância lá, que faz algumas ponderações sobre essa configuração, o que seria a classe burguesa. Né? Então, na descrição do indivíduo que pertence à classe burguesa, entram no mesmo título várias figuras sociais. Então, seriam esses vários grupos. Né? O empresário capitalista, que não depende de ninguém e é dono dos meios de produção. O profissional liberal, que falamos anteriormente, alheio ao capital, que utiliza o conhecimento e a cultura como um meio para adquirir riqueza e uma boa posição social. O trabalhador autônomo,
dono dos meios de produção com os quais produz sua riqueza, embora de uma forma quantitativa e qualitativa bem aquém da do empresário, o funcionário público ou de grandes empresas que não detém capital, como também não goza de autonomia profissional, que para mim está muito ligado aí ao profissional liberal, né? E aí ele conclui, entretanto, no arquipélago fragmentado das burguesias do século XIX, existem traços comuns que encontram sua maior expressão no individualismo e na adesão aos valores da sociedade de mercado. Então, para o Sciarretta, o Máximo Sciarretta, o que caracterizaria, ou melhor, o que unificaria essas diferentes burguesias, né, esses vários grupos sociais que para ele corresponderiam à classe burguesa, seria justamente a identificação com o individualismo enquanto ideologia e a adesão aos valores da sociedade de mercado. Eu acho complicada essa perspectiva, porque uma classe não pode ser definida a partir de valores, especialmente, como o Marx observa, que em uma determinada sociedade, os valores dominantes, né, ele fala exatamente isso, costumam ser os valores de uma classe dominante. É lógico que eles são retrabalhados à luz da experiência específica daquele grupo social, que é uma coisa que o Thompson coloca, né, essa preocupação em observar a experiência. Então, a consciência é elaborada a partir da experiência, e as experiências dos diferentes grupos sociais são distintas, assim como vão ser distintos os seus interesses e as suas visões de mundo. Mas existe uma visão de mundo preponderante que ela vai, de alguma maneira, penetrar nos diferentes grupos sociais, e essa é a da classe dominante. Então, me parece que o individualismo e a adesão aos valores da sociedade de mercado, elas certamente vão ser primeiramente absorvidas no século XIX por esses grupos sociais, né? Mas a gente percebe, principalmente adentrando o século XX, imaginemos os dias atuais, né, que esses valores do individualismo, esses valores de adesão à sociedade do mercado, eles são significativamente absorvidos pelas mais variadas parcelas da sociedade, né? Então, eu acho um pouco difícil essa conceituação a partir desses aspectos, a partir de visões de mundo, né? Apenas, né? Mas sim, é necessário entender o lugar social. E aí, me parece que ao menos é importante e interessante perceber essa diversidade, essa complexificação e esses diferentes grupos que eles estão entendendo como burguesia, mas que eu não entenderia como burguesia, mas sim grupos que compartilham de valores burgueses, mas que correspondem a classes específicas, ok? Não sei se ficou muito confuso, mas essa foi a discussão que eu queria trazer a partir do Paulo Marx. Fazia um tempo que eu tinha tirado essa discussão do curso, mas eu achei interessante abordar, certo? E a partir do próximo vídeo vamos falar sobre a Revolução de 1830 e depois de 1848, ok? Até mais, gente. Espero não ter me alongado demasiadamente.